Então eu trouxe aqui alguns exemplos de atributos comunicáveis, certo? Que não podem ser compartilhados pela humanidade. O atributo da aceidade, ou da autoexistência, né? Vamos ler lá Gênesis capítulo 3, ou Êxodo capítulo 3, verso 14. Êxodo capítulo 3, verso 14, diz o seguinte, ó. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós outros. Então essa nomenclatura do eu sou, ela indica que Deus ele não é qualificado por predicados, né? Geralmente as pessoas elas são explicadas da seguinte maneira, né? Mateus é. Aí precisa-se de um objeto para dizer o que Mateus é, né? Porque eu sempre sou qualificado por algo externo a mim. Nesse caso, Mateus é um ser humano. E aí vai-se embora, certo? Não vou entrar aqui na filosofia da coisa, não. Tá? Mas o grande ponto aqui é trabalhar que Deus ele não precisa de predicados para explicar quem ele é. Ele apenas é, certo? João capítulo 5, verso 26, ajuda a gente a entender também um pouquinho desse atributo incomunicável de Deus. A ideia da aceidade ou da autoexistência. Deixa eu fazer aqui a leitura para vocês. João capítulo 5, verso 26, diz o seguinte: porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, o Pai tem vida em si mesmo, certo? A ideia é que Deus, ele é autossatisfeito em si mesmo e não precisa de nada além de si mesmo para que ele tenha satisfação e existência, certo? Eu preciso, por exemplo, de oxigênio, eu preciso de uma série de outras coisas, de água, de comida, porque senão eu passarei necessidade e irei perecer. Com Deus não é assim. Deus não precisa de nada fora de si mesmo para que ele exista, certo? Isso é um distintivo apenas de Deus. Todos os outros seres, todas as outras criaturas, eles precisam de algo fora de si mesmo, tá? E o que é que isso nos ensina, gente? Isso nos ensina que, como Deus é autoexistente, né? Paulo diz que é o Deus que não pode ser servido por mãos humanas. A doutrina da aceidade de Deus, ela diz, ou deve lembrar para nós, que nós não somos a última Coca-Cola do deserto, certo? Talvez você tá pensando aí que a obra de Deus, ela depende de você, né? Que Deus depende de você. Tem uma coisa que eu acho engraçada no movimento de adoração de algumas pessoas, certo? Que é a ideia de que você deve dizer palavras de agradecimento ao nome do Senhor. Então a ideia é assim: Deus acordou triste, mas com autoestima baixa. Aí você vai lá fazer a sua devocional pela manhã. Aí você começa a dizer assim: ô Senhor, como tu és belo, como tu és lindo, como tu és poderoso, glorioso, majestoso. Aí Deus, que estava com a autoestima triste, ele começa a ouvir ali os seus elogios, né? Aí junta o pessoal daqui, da acolá, elogiando, e aí ele acaba ficando de boas e assim ele vai lidar com fazer as suas vontades, lhe agradar, isso assim. Isso é extremamente antibíblico, irmãos. A aceidade de Deus diz que Deus é perfeito em si mesmo. Na eternidade passada, quando havia apenas as pessoas da Trindade, as pessoas da divindade, Deus já era satisfeito. Então, a criação do mundo nada mais foi do que simplesmente um desejo de graça de Deus de transbordar a perfeição que ele já experimentava em si mesmo, para que a criação, para que outras criaturas pudessem ver e contemplar essa majestade, essa glória, essa beleza que é a presença de Deus, para então pudessem adorá-lo, tá certo? Então Deus é autoexistente, certo?